José tira esse peso das costas dos irmãos, né? E atribui tudo isso que ele passou, né, à vontade de Deus, né? Para que a vontade de Deus fosse cumprida. A gente vê como nós somos limitados, né, em entender as coisas de Deus, né? O porquê das coisas que acontecem. Às vezes nós passamos por situações da nossa vida, né, por provações, e, e às vezes a gente se perde na nossa revolta, né, e não aceitar aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida, porque a gente não tem entendimento do propósito, né? Então não é sobre Ele explicou Deus como Você me conhecer, Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Santo Deus e Pai, bendito é teu nome, Senhor amado. Glória a ti, Senhor. Nos alegramos em ti, porque só tu, Senhor, para cuidar de nós, para nos dar, Senhor, essa bênção de amanhecermos vivos e sermos gratos. Nós marcamos um encontro contigo nesta sala, neste lugar. E nós sabemos, ó Pai, que esse encontro jamais tu vai faltar, Senhor. Porque antes de chegarmos, tu chegou primeiro, Senhor. E nós estamos com a tua palavra aberta e vamos ler. E vamos pedir sabedoria divina para interpretar, Senhor amado. Deus eterno, que tu venha abençoar também, meu Deus, o Fábio aqui nesse momento, Senhor amado. Derrama da unção, da tua graça, da tua sabedoria divina, Senhor. Em nome de Jesus. E todos quanto, Pai, irá ver, ouvir esse devocional, recebe essa palavra como bálsamo no seu coração. E que venha falar a cada um, Senhor, como tu fala conosco, Pai. Obrigada por esse momento extraordinário. Obrigada por essa bênção, Senhor, de estarmos na tua presença. Em nome de Jesus, eu te agradeço agora e para sempre. Amém. Amém. Gênesis 45. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e diz-lhes: assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito.
desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e tudo que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e tua casa, e tudo que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala. E fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também a seu pescoço. Faraó ouve falar dos irmãos de José, e beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: diz a teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai vós da terra do Egito carros para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E eu não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carros conforme o mandado de Faraó, também lhes deu comida para o caminho. A todos lhe deu, a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai, para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram, e disse-lhe: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava, porque, havendo-lhes eles contado todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Capítulo lindo, né? Esse, e cada dia mais eu fico maravilhada, né, irmão, com essa história de José, né? E essa semana
Ontem me colocaram na escala para pregar, né? Para a gente ministrar, eu gosto de ter ali aquele conhecimento, gosto de parar um tempo para entender. E aí eu pensei comigo, já que eu já estou a fundo nessa história de José, eu vou ministrar na história de José. E ontem eu ministrei ali, e graças a Deus, né? Deus falou ali com as pessoas que estavam, né? Na igreja e comigo também, porque a história de José, né? Falou muito comigo sobre essa fidelidade dele, pelo perdão dele, que às vezes é difícil perdoar, né? E como eu falei ontem, se fosse eu, se fosse outra pessoa, a gente ia dizer, não, você, meu irmão, que você me jogou na cova, que você me vendeu para ser escravo, você também vai passar pela mesma coisa, né? Porque o ser humano, ele é assim, mas a gente tem que aprender com o perdão que José teve para com os irmãos. Porque se a gente não consegue perdoar aquele irmão que a gente está vendo, que a gente convive, como é que Deus ele vai nos perdoar? Porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós pecamos no nosso pensamento, nós pecamos nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nós pecamos o tempo todo, porque o único justo é Deus. Você pode pensar que aquela pessoa, aquele ali é homem de Deus, aquele ali é mulher de Deus, mas ele tem um defeito. E ele pode pecar naquele defeito. Não há um, né, irmãos, que não peque. Então, o único justo, o único perfeito é Deus. Mas nós temos que, cada dia, colocar na nossa mente, colocar no nosso coração o que é que Deus quer conosco, né? O que é que nós temos que fazer, como nós temos que perdoar. Nessa vida nós não somos nada. Nós somos como pó. Não somos nada, né? Então, nós temos que ter esse perdão no nosso coração, porque quando a gente tem perdão, a gente tem tudo. A gente se sente mais leve, a gente se sente mais feliz, né? De estar com as pessoas, de estar convivendo. E o perdão não é você esquecer em si, né? Você não esquece. Porque tem um ditado que diz que quem bate esquece, quem apanha lembra, né? E quando os irmãos de José chegou ali e José conheceu e eles não conheceram, eu me lembrei desse ditado, né? Que é bem claro aqui, a gente sempre fala isso, né? Quem bate esquece e quem apanha se lembra. Mas a gente tem que tratar o mal com o bem, né? E para que Deus possa nos perdoar, nós também devemos perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. São muitas vezes, são infinitas. Então eu fico maravilhada com esse poder, né, desse perdão de José, né? E aqui diz que José, ele tava ali emocionado. Naquele momento ele não estava triste, mas ele estava emocionado, ele estava feliz por ele ver os seus irmãos, por ele saber que o pai dele estava vivo, por ele ver ali Benjamim bem. Então ele estava feliz e aí ele começou a chorar. Começou a chorar e aí ele pediu para todos os egípcios, né, que estivessem ali, só deixasse ele e os irmãos conversar, mas não adiantou, né, porque ele chorou tão alto que até da casa de Faraó dava para escutar. Acredito eu que era pertinho, né? Mas deu para escutar o quão grande foi a voz dele ali, né? E os irmãos ficaram pasmados com a reação dele e por saber que ele era o irmão que eles tinham tentado matar e tinha vendido, né? Como escravos. E aí José, ele falou com eles, né? E
ainda ia ter mais 5 anos de fome. Então José não queria deixar eles onde eles estavam, lá em Canaã, passando necessidade. Então ele disse: traz, vai lá, busca meu pai, não se demora, leva para a terra de Gozém, onde vocês vão habitar, e eu vou sustentar vocês. Olha que coisa linda, né? Acredito eu, como eles foram comprar trigo, eles tinham dinheiro. Eles tinham, né? Um dinheiro, mas não tinha condições. Não tinha o alimento para comprar, né? Não tinha um alimento. Só quem tinha um alimento era a terra do Egito. Então, José fez ali eles viverem bem naqueles 5 anos, né? Sem ficar na pobreza, sem passar necessidade. Ele procurou dar tudo de melhor, né? O melhor que tinha no Egito. E Faraó, quando ouviu isso, Faraó também achou bom aos seus olhos o que eles estavam fazendo, né? Com os seus irmãos. Amém. Só vou falar até aqui, né? Para ter o que os irmãos também falarem. Nossa, que capítulo lindo, né? É muito emocionante, porque a gente vê aqui toda a trajetória de José, né? E as provações que ele vai colocando nos irmãos ali para testar os irmãos, o coração dos irmãos. E quando chega agora nesse capítulo, ele, ele não aguenta mais, né? Ele, né, revela aos irmãos quem ele é, né? E, e, e me lembra muito de, assim, de a gente não remoer, né, o mal, né? Porque José poderia ficar falando muito sobre o que os irmãos fizeram com ele, né? Mas José prefere falar do que Deus fez com ele, do que Deus fez para ele. Muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida e a gente fica lamentando, né? Fica passando, né, por vítima, né? A questão do vitimismo e tudo mais. E, e esquece, né, nos nossos testemunhos de falar do que Deus fez, né, na nossa vida, né? Do que Deus faz na nossa vida. Eu lembro uma vez o irmão comentando, né, que os nossos testemunhos geralmente muitas vezes a pessoa passa muito tempo falando, né, das dores dela e fala pouco do que Deus tem feito, né? E, e foi aí que eu aprendi que a gente tem que falar sim das nossas dores, mas a maior parte do tempo é falar do que Deus está fazendo, né? Do que Deus fez. E aqui o José trouxe um exemplo também, porque quando ele trouxe os irmãos aqui e se revelou aos irmãos, ele falou: olha, deixa isso aqui para lá, eu sei que aconteceu isso e aquilo, mas agora é um tempo novo, né? E Deus, né, não me colocaria, não foi nem vocês que me colocaram aqui, foi Deus, né? Olha que maravilha, né? Deus, José tira esse peso das costas dos irmãos, né? E atribui tudo isso que ele passou, né, à vontade de Deus, né? Para que a vontade de Deus fosse cumprida. A gente vê como nós somos limitados, né, em entender as coisas de Deus, né? O porquê das coisas que acontecem. Às vezes nós passamos por situações na nossa vida, né, por provações, e, e às vezes a gente se perde na nossa revolta, né, e não aceitar aquilo que Deus vem fazendo na nossa vida, porque a gente não tem entendimento do propósito, né? E aí mostra aqui nesse capítulo aqui a importância de nós confiarmos, né? Confiarmos que apesar das dificuldades, né, apesar das situações difíceis, né, Deus tem um propósito em tudo isso, né? E nesse caso aqui foi justamente levar o povo de Israel para habitar no Egito, né? Nós comentamos aqui outro dia, né, que o Egito, o faraó, eles eram um povo soberano naquela época, né? E aqui foi uma forma de Deus, né, apresentar ao mundo, né, que, que Deus é soberano, né? Que Deus é presente. E quando a gente vê essa parte onde José cai nos braços dos irmãos e choram, né? E abraça Benjamin também.
Os irmãos ali, ele já até, né, presenteando os irmãos, já falando, né, olha, vocês vão vir morar aqui, né, tem mais 5 anos de fome, já até cedeu o lugar aqui, ó, habitarão na terra de Gozém, né, estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, ou seja, né, acolheu de braços abertos toda a família, né? E ele diz aqui, né, aí te sustentarei por ainda, né, haverá 5 anos de fome, né? Então, olha que tranquilidade que ele passou para a família, para os irmãos, né? Ele abraçou de fato os irmãos ali, né? E, e aqui foi engraçado porque a gente viu uma visão de um faraó diferente, né? A gente viu um faraó com o coração aquebrantado aqui, um coração é, diferente aqui, né? Porque a gente vai ver lá na frente, em Êxodo, Deus endurecendo o coração do faraó, né? Já não é o mesmo faraó, né? É um outro. Mas aqui, o coração do faraó é um coração aquebrantado aqui, né? Ele vê, né, o José reencontrando a família, né? E ele abraça a família de José. E a gente vê também que eu imagino que assim, eram muitas pessoas, né? Uma terra que José deu para ele. Então, olha o tamanho da autoridade que José tinha ali, né? O faraó poderia ter olhado e falar, opa, peraí, é muito, né? Como é que assim, vou dar tanta parte da minha, né, dos meus bens para sustentar essa família toda? Vou dar terra, vou dar isso, vou dar aquilo, né? Então a gente vê a autoridade que José tem ali dentro, né? Perante o faraó, onde o faraó vem e confirma, né? Ó, né, todos os seus filhos virão, né? Tomai, né, vosso pai, a vossa família e vinde, né, para mim, né? Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, né? E comereis a fartura da terra, né? Ordena-lhes também fazer isso, levai da terra do Egito, né, carros para os vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei o vosso pai e vinde. Olha só, né? Ele ainda mandou carros, né? Não sei se esses carros aqui provavelmente eram camelos, né? Mas ele mandou também transporte, né? Para o restante da família que ainda não tinha vindo, para que as pessoas pudessem vir. Olha o tamanho, né, da gentileza aqui também do faraó, né? Quão respeitado, né, e com consideração que José tinha no Egito, né? Não vos preocupei com coisa alguma de vossos haveres, porque o melhor da terra de toda a terra do Egito será vosso. Olha que bênção, né? Que maravilha, né? E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros conforme o mandado de Faraó. Olha isso. Também deu provisão para o caminho. A cada um deles deu vestes festivais. Olha, vestiu ainda, né? Imagina, meu Deus, imagina Jacó, né, vendo os filhos chegando, tudo, né? Um monte de transporte, de carro, vestido da melhor, né? De roupa aqui de festivais, comida, abundância. E aí chega com a notícia de que José está vivo, né? Também enviou seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o seu pai, para o caminho. Acho que assim, José, ele fez isso não para que eles ficassem lá, né? Mas é que para quebrar a incredulidade mesmo dos filhos, né? De Jacó e de tudo mais. Fala, caramba, de onde veio tudo isso, né? Então é verdade, né? Porque da última vez que eles foram, eles voltaram com cereais e ainda voltaram com dinheiro, né? Dessa vez, agora, eles voltaram né, com abundância aqui, né? E despediu os seus irmãos, né? Aí partiram, né? Disse-lhes, né? Não contendais pelo caminho. Olha isso, né? Então, não contendais pelo caminho, né? Ficar quebrando a cabeça e pensando besteira, né? Vai e faça, né, o que foi dito, né? Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e disseram: José ainda vive, e é governador de toda a terra do Egito. Nossa, imagina, né? Meu Deus, imagina Jacó ouvindo isso. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes ele
contado todas as coisas que José lhe falara, né, vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel, né, Jacó, basta, né, ainda vive meu filho José. Irei e eu verei antes que eu morra. Nossa, e que maravilha, né? A alegria que no coração de José aqui, por saber que o filho estava vivo, né? E eu acho que ali estava os filhos tentando convencê-lo, né? De que era verdade, né? E ele estava ali, né? Não, não é possível, né? Vocês estão, né? Tão mentindo para mim, né? E aí ele vendo tudo aquilo que estava acontecendo, ele deu basta aqui, né? Tá bom, não precisa mais falar mais nada, né? Eu acredito, eu creio, né? E, e reviveu-se-lhe o espírito, mostrando aqui que a alegria no coração de Jacó, né? Foi reimplantada, né? E nossa, é muito bonita essa história, muito bonito, bonito demais mesmo. É, a gente vê aqui o perdão de José em relação aos irmãos, a gente vê essa misericórdia mesmo, né? A questão do peso em relação aos irmãos e tudo que veio acontecendo aqui, e ele atribuía a Deus tudo que ele passou, né? Não, né, a maldade da qual os irmãos realizaram sobre ele. É muito bonito. Ensina muito, né? Ensina muito a gente ter um coração misericordioso e entender que às vezes nós passamos por situações porque Deus, né, quer de nós, né? Para que nós possamos cumprir o propósito dele aqui. Amém, amém. Glória a Deus, né? O que eu aprendo nessa lição é que a humildade é tudo na vida do ser humano. Sem a humildade, a gente não consegue nada, né? E José, o que eu aprendi com José foi a humildade dele ali dentro, né? Foi a humildade, como Deus honra o homem. Às vezes a gente se precipita em até maldizer, em até murmurar, em até, sim. Mas Deus, ele é justo para nos responder, né? Então a gente tem que passar por situações difíceis, como no dia de hoje, que dá para passar, que naquele tempo, imagina eu, José ali. José foi humilhado pelos irmãos, José foi jogado numa cova, José foi vendido, José viu o que ele passou. Mas o coração de José não ficou apegado àquele passado. Creio eu que ele ficou ali naquele tempo sendo quebrado por Deus, né? Então Deus já planejou tudo. Deus ele já via tudo, o futuro. Então precisava José passar por tal situação para que a, viesse viver esse momento de riqueza que Deus deu para ele e para os seus irmãos, para o seu pai e seus irmãos. Então, às vezes, a pessoa tem que passar por certo cadinho para poder a pessoa entender que ele é Deus e que ele vê lá na frente. Nós vemos agora, nós vemos o presente. Eu falei, depois eu falo essa parte com você, Fábio, pessoalmente. E Deus é o Deus que antes da gente pensar, ele já sabe o que nós vamos pensar. Então, ele prepara tudo. Então, é de acordo Deus em nossas vidas. Porque Deus sabe o que tem melhor para nós amanhã. Deus sabe o que é preparado para nós amanhã. Porque a gente planeja agora, mas o mais tarde é de Deus, o futuro é de Deus. E Deus ele vai lá no futuro que a gente está vivenciando o presente agora. Deus já preparou tudo. Eu creio que Deus ele já fez assim, sabe? Então, Deus faz. E ele continuar fazendo. Então, ficar na dispensação de Deus, porque é Ele que coloca em nossa mão e que projeta tudo em nossas vidas. Deus, Ele usa as pessoas para que lá adiante a gente venha confiar mais e dar glória a Deus mais, porque a glória é de Deus e a honra é de Deus, e para Deus e por Deus.
são todas as coisas. No mundo tereis aflições, mas ó, bom ânimo, porque a aflição de José ali, Deus viu. E depois Deus deu para ele o que tinha que vir sobre ele. E até para os seus irmãos, para as suas famílias. Então é isso aí, meu amado. Deus abençoe e eu estou ouvindo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso, meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, neste momento eu quero te agradecer por este dia, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, com essa mensagem, Pai querido, com cada dia de devocional que o Senhor tem permitido que nós estivéssemos aqui, Senhor. Oh, Pai, que nós venhamos poder contemplar a Tua face, meu Pai, porque sem Ti nada podemos fazer, Senhor. E eu te peço, né, que o Senhor possa estar do nosso lado a todos os dias, Pai, em todos os momentos. Que o Senhor possa acampar os teus anjos, Pai querido, nas nossas casas, Pai querido, no nosso trabalho, ao nosso redor, Senhor, como a tua palavra diz, porque senão a gente não pode fazer nada. Sem o Senhor ao nosso lado, Pai querido, o inimigo ele já teria nos tragado vivo, ele já teria nos arrancado dessa terra. Mas o Senhor é o Deus que nos põe de pé todos os dias, mesmo estando fracos, cansados, Senhor, muitas das vezes oprimidos, mas o Senhor é quem nos coloca de pé e quem nos ergue a cada dia. Então, por que não ser grato a Ti, Senhor? Não há motivos para não ser grato a Ti. Só pela simples oportunidade de respirar a cada manhã, Pai. E eu te agradeço por isso. E eu te peço também pela vida de cada pessoa, Senhor, do devocional, que o Senhor possa estar livrando de todo mal, Senhor, de toda investida do inimigo contra a vida deles, Pai querido, daqueles que não estão entrando, Pai querido, eu não sei o que se passa no lar de cada um, Pai, na mente, no coração, mas o Senhor contempla. Então vai de encontro, Pai, a casa deles e fortalece, vai guiando, Pai, debaixo da tua graça, vai abençoando o Fábio, a minha tia Neide, Senhor, a Ruth, o Lucas, o seu Mário, o James, Pai querido, a Lima, os demais, irmã Lucinha, Senhor, os outros que não estão muito assíduos conosco, mas que o Senhor possa estar livrando de todo mal. Pai, toma o seu mar em especial, Pai. Eu não sei o que está se passando, porque que ele não está entrando no devocional, mas que o Senhor possa estender as suas mãos sobre a casa dele, Pai querido, e livrar ele de todo mal, Senhor, e de toda seta, que o Senhor possa guardar o teu filho debaixo da tua destra, Senhor, e que o Senhor possa fazer a tua vontade e o teu querer na vida de cada um de nós. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Seu Mário tá sem energia, Tamires. O vendaval lá em São Paulo já faz 2 dias que ele tá sem energia na casa dele, tadinho. Mas está tudo bem, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Você me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. Para que pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.